Neste vídeo, mergulharemos em momentos históricos capturados por fotografias icônicas que atravessam décadas e continentes. Cada imagem nos transporta para uma era única, revelando histórias de coragem, inovação e vida cotidiana que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Iniciamos nossa viagem no tempo em Los Angeles, 1949. A cidade vibrava com o pós-guerra, crescendo rapidamente e se tornando um ícone da cultura americana. Era uma era de glamour em Hollywood e expansão urbana. Voltamos para 1945, onde 2 soldados da 4ª Divisão de Infantaria protegem um grupo de prisioneiros de guerra alemães adolescentes perto de Dausfeld, Alemanha. No mesmo ano, testemunhamos um momento icônico da Segunda Guerra Mundial: o hasteamento da bandeira em Iwo Jima, em 23 de fevereiro de 1945. Uma imagem que simboliza a coragem e o sacrifício. Avançamos para a década de 1960 na Dinamarca, onde um posto de gasolina Shell reflete a prosperidade e o crescimento econômico da era. Este período marcou a era de ouro do automobilismo europeu. Em 1939, na Carolina do Norte, uma loja rural representa o coração da vida americana antes da Segunda Guerra Mundial, onde as comunidades eram unidas e autossuficientes. Estes estabelecimentos eram o ponto central das pequenas comunidades. Viajamos agora para 1909, onde adolescentes aproveitam um dia na praia, capturando a essência da juventude e da diversão no início do século XX. Esse período foi marcado por uma crescente cultura de lazer. Nos anos 60, a Avenida São João, em São Paulo, era um centro de movimento e modernidade, refletindo as mudanças rápidas e o crescimento urbano do Brasil. Este local era o epicentro cultural e econômico da cidade. Em 1929, passageiros embarcavam no majestoso dirigível britânico R-101, uma inovação na aviação que prometia revolucionar o transporte aéreo. Infelizmente, este dirigível sofreu um trágico acidente. Na Holanda, em 1931, um homem pilota uma inovadora Cislag Motorwota monociclo, demonstrando o espírito inventivo e aventureiro da época. Este veículo era uma tentativa de revolucionar o transporte pessoal. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, em Amparo, a artilharia paulista se posicionava, lutando por uma causa que marcou a história do Brasil. Esse conflito buscava autonomia e a redemocratização do país. Em 1915, no Texas, homens durões erguem suas garrafas de cerveja em um bar, encarando a câmera com uma intensidade que captura o espírito do Velho Oeste. Este cenário ilustra a vida áspera e independente dos cowboys. Na Greeley Square, Nova York, em maio de 1903, jornaleiros trabalham arduamente, refletindo a energia e a vitalidade da cidade que nunca dorme. Esses jovens eram parte integral do ritmo frenético da cidade. Em 1961, o chimpanzé Ham fez história ao realizar um voo suborbital na missão Mercury Redstone 2, abrindo caminho para a exploração espacial humana. Este experimento foi crucial para garantir a segurança dos astronautas humanos. Em 1899, Nikola Tesla, o gênio inventor, é fotografado olhando para fora de seu laboratório em Colorado Springs, onde fez descobertas que mudariam o mundo. Tesla estava no auge de suas pesquisas sobre eletricidade de alta frequência. Em 1961, soldados das forças de defesa finlandesas estão equipados para enfrentar ameaças nucleares, biológicas e químicas, um reflexo das tensões da Guerra Fria. Em 1935, um japonês anda de bicicleta carregando macarrão soba no ombro pelas ruas de Tóquio. Uma cena cotidiana que captura a cultura e a simplicidade da época. Esta imagem mostra a resiliência e a adaptação nas grandes cidades. Joe Walker, piloto de testes da NASA, posa ao lado do avião X-15 após um voo de teste histórico em 1961, simbolizando a busca incessante pelo avanço tecnológico. No início do século XX,
a Rua da América ao lado da Estrada de Ferro Central do Brasil mostra a importância das ferrovias no desenvolvimento do país. As ferrovias foram vitais para a economia e a comunicação no Brasil. Em Madrid, 1930, um grupo de pessoas se aquece enquanto espera o início do sorteio de Natal, uma tradição que traz esperança e alegria. Este sorteio é um evento anual que atrai grandes multidões. Em 1935, na neblina de Londres, um sinalizador a gás auxilia um policial a direcionar o tráfego, demonstrando os desafios da época. Esta solução inovadora ajudava a prevenir acidentes nas ruas movimentadas. Em 1899, a tribo nativa americana da UTE cruza o rio Los Pinos, no condado de La Plata, Colorado, preservando suas tradições e conexão com a terra. Este momento captura a vida cotidiana e a harmonia com a natureza. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, soldados do Exército Imperial Russo desfrutam de um momento de pausa para o chá, uma pequena fuga da dura realidade do fronte. Esta tradição era um conforto em tempos difíceis. No Japão de 1880, uma mulher é carregada em uma liteira no Hotel Hafuya, refletindo os costumes e a hospitalidade da época. Este meio de transporte era reservado para pessoas de status elevado. Em 10 de abril de 1912, o lendário RMS Titanic deixa o porto de Southampton para sua primeira e única viagem, uma jornada que entraria para a história. O Titanic era o maior e mais luxuoso navio de sua época. Em 1915, soldados britânicos compartilham uma bebida com um soldado alemão, um raro momento de humanidade em meio à brutalidade da Primeira Guerra Mundial. Estes momentos de trégua eram preciosos para os soldados. Em 1900, cowboys do Texas desfrutam de um almoço simples, encapsulando o espírito aventureiro e trabalhador do Velho Oeste. A vida dos cowboys era marcada por longas jornadas e trabalho árduo. Em 1958, a seleção brasileira conquista a Copa do Mundo, um momento de orgulho e celebração que marcou a história do futebol. Esta vitória solidificou o Brasil como uma potência no futebol mundial. Em 1929, o compositor de Hollywood Harry Carroll é fotografado com coristas em sua casa de praia em Santa Mônica, refletindo o glamour e a criatividade da época. A música e o cinema estavam em plena ascensão. Na década de 1920, a grande escadaria a bordo de um navio representa o luxo e a elegância das viagens transatlânticas daquela era. Este local era um símbolo de status e riqueza. Em 24 de novembro de 1917, soldados alemães e canadenses feridos recebem café quente e biscoitos em uma cabana perto da linha de frente, um gesto de compaixão em meio ao conflito. Finalmente, embarcamos na trilha do Wallaby, explorando a beleza natural e a aventura que essa trilha proporciona. Esta trilha é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e fauna diversa. Ao explorar essas imagens, somos lembrados da importância de preservar e aprender com o passado. Cada foto não é apenas um retrato, mas um elo que conecta gerações e nos ensina sobre a resiliência e a diversidade da experiência humana. Que essas histórias continuem a inspirar e educar, enquanto honramos o legado deixado por aqueles que vieram antes de nós. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo.